rolando na FURB o 22º Encontro Regional do ProLer, o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, que tem como objetivo formar educadores, autoridades e toda a comunidade interessada na promoção do uso do livro, da leitura, da literatura e da biblioteca como formas de se desenvolver um cidadão mais crítico. A apresentação cultural da educadora Josiane Geroldi, de Chapecó, marcou a abertura do 22º Encontro Regional do ProLer de Blumenau. O programa existe desde 1992 e tem como finalidade contribuir para ampliar o direito à leitura. Contadora de histórias, ou causos, Josiane Geroldi ensinou a peça Era uma Vez, a Morte, Esticando as Canelas. Um espetáculo de contação de histórias que apresenta contos populares da tradição oral brasileira, que envolvem de forma descontraída o universo simbólico e as representações populares construídas em torno da morte. À noite, Josiane repetiu a apresentação e palestrou sobre a questão da oralidade na educação. Aqui nesse livro tem mais umas 4 histórias desses anti-heróis que gostam tanto de viver, que na hora de esticar as canelas eles dão um jeitinho de enganar a morte, tá? A ideia do ProLer é promover e ampliar condições de acesso a práticas de leitura e de escrita, com o objetivo de formar uma sociedade leitora mais crítica. Esse ano, o tema trabalhado no encontro de Blumenau é Leitura, um olhar para todas as direções. A finalidade desse evento é aproximar as pessoas desse mundo literário, fazer com que as pessoas percebam que a partir da leitura nós podemos trabalhar as várias vertentes do desenvolvimento humano, podemos aproximar as pessoas com uma contação de histórias, com a leitura de uma história e podemos sim tornar com que as pessoas pensem de diferentes maneiras a partir da leitura. Então o tema do nosso evento desse ano é leitura. Um olhar para diferentes direções. Então, quando se fala de leitura, a gente não pode olhar só para um ângulo, precisamos olhar no entorno. Então, tudo é leitura, o mundo é leitura. Quando a gente sai na rua, os prédios é uma leitura, uma árvore é uma leitura. Então, fazer a leitura de todos os espaços que nós vivemos. Porque quem lê tem mais ideias, quem lê tem argumentos, quem lê consegue se defender, porque essa pessoa ela acaba percebendo outras formas de ver o mundo e outras formas de defesa também. Desde 2016, o Encontro Regional de Blumenau passou a contar com uma programação paralela e gratuita, o ProLer Team, que busca levar o incentivo à leitura por meio de apresentações culturais criativas, dirigidas especialmente ao público infantil e adolescente. Eu acho que o ProLer e os eventos todos do ProLer que acontecem, eles têm um papel bem fundamental para que durante esses dias a gente volte o olhar para pensar o quanto a gente precisa de ações mais efetivas de formação de leitores dentro dos espaços escolares, dentro das universidades, dentro das próprias bibliotecas públicas, né? Porque a gente precisa ter um movimento de formação de leitores, né? Com ações práticas de aproximação dos leitores e dos livros, né? E que movimento é esse que a gente pode fazer, né? Então, a troca que acontece entre os profissionais que atuam diretamente com a mediação de leitura e entre os profissionais que estão dentro do ambiente escolar, como os professores, é bem importante para que a gente se fortaleça, né, nesse movimento de formação de leitores. Cheias de humor e astúcia, os contos de Enganar a Morte chamaram a atenção de estudantes de Blumenau e Pomerode, que acompanharam a apresentação, e serviram de inspiração para estudantes como Fernanda e Júlia, que participam de um projeto de contação de histórias na Escola Olavo Bilac, em Pomerode, onde estudam. Foi uma experiência bem legal e engraçada. É legal que ela chama bem a atenção do público, porque ela se expressa bem e pelo fato dela se expressar bem, pela mudança constante da tonalidade da voz em todas as apresentações, puxa a atenção do público e não fica cansativo a experiência, as contações. E isso é bem legal nas contações de histórias, como nós começamos agora a contar e estamos aprendendo, isso é bem inspirativo. Isso é um projeto da escola de vocês? Sim. Como é que funciona esse projeto? São quinzenais,
São 1 hora de projeto cada quinta-feira e ele é patrocinado pelo Instituto Robert Bosch. Então a gente faz oficinas de música, oficinas de dança para desenvolver a desenvoltura corporal nas histórias. E é isso. Para utilizar a música quanto a dança também nas histórias, aí a gente aprende bastante. E o que vocês aprenderam hoje aqui, assistindo essa apresentação? A questão da mudança de voz. Isso foi muito incrível. Eu gostei muito disso. Porque a gente faz contações já, e eu não fazia isso, da mudança de tonalidade. Agora eu vou começar a prestar mais atenção nisso. Então esse diabo olhou, viu quem era e decretou. Ah, Zé Malandro! Aqui no inferno! Aqui no inferno você não fica! O ProLer atua por meio de uma rede de comitês sediados em universidades como a FURB, prefeituras, secretarias de estados e municípios, fundações culturais ou educacionais e outras entidades públicas e privadas, que decidem a programação para atender às necessidades regionais. O comitê se reúne todo mês, né? A gente tem reuniões mensais, onde a gente pensa essa programação não só para as ações do encontro aqui formativo, mas como as ações que acontecem ao longo do ano. E a gente sempre estuda bastante o público que geralmente participa dos eventos e tenta trazer convidados, palestrantes, mais acerca da necessidade mesmo, do que eles vêm sentindo falta de trabalhar enquanto professores, temáticas que podem vir a ser interessantes para eles também na prática escolar ou na prática de biblioteca, né? Como aconteceu esse ano, que a gente está trazendo uma palestrante que vai discutir a questão da biblioteca, né? Então, isso muda muito durante o percurso mesmo, e até pelas próprias avaliações que eles fazem, né, após o evento. Então, a gente sempre está bem atento a essa demanda, a essa procura, né? O que está precisando se pensar em questão de literatura, né, de formação literária. O evento é sediado pela segunda vez na FURB, que também participa do comitê do programa. A intenção é atrair cada vez mais estudantes da universidade para o encontro. A FURB ela tem uma participação muito especial no ProLer, junto ao ProLer, além de ceder o espaço, o auditório, também a estrutura toda que compõe o auditório, né? Tem a participação ampla e contínua de um representante junto ao ProLer. Neste momento, eu sou o servidor da FURB, que tenho esta missão de estar representando a FURB no projeto que é o ProLer, para incentivo à leitura. Uma coisa que nós gostaríamos que houvesse uma participação bem maior, né, da comunidade acadêmica. Sabemos das dificuldades de os alunos participarem por estarem em horário de aula, por terem seus compromissos de final de semestre, mas também é uma grande oportunidade que o acadêmico tem de estar próximo de pessoas que estão sendo objeto de estudo enquanto estão dentro de sala de aula. Por exemplo, na próxima segunda-feira, nós teremos a presença do escritor e ilustrador de literatura infanto-juvenil, André Neves, o qual trará muitas experiências dele que podem ser compartilhadas com os acadêmicos. E isso, consideravelmente, terá uma relevância grande no contexto diário de estudo dentro de sala de aula. Primeiramente, para pessoas ligadas à educação, professores, coordenadores, agentes de biblioteca, bibliotecários, contadores de histórias, comunidade no geral, e também para estudantes universitários que estejam fazendo algum curso que seja da área da educação ou nas demais áreas também, porque todos os cursos a leitura está presente. Não só em letras, não só em pedagogia. A leitura também está em matemática, em história, em geografia, em medicina. Então, todas as áreas a gente precisa ler. No segundo dia do encontro, o escritor de Trombudo Central, premiado com o Prêmio Nacional Clarice Lispector, Carlos Henrique Schroeder, tratou do tema Geografia Aérea, Espaços da Literatura, um olhar para a produção contemporânea e suas relações de gênero e mercado.
Dos 258 livros, apenas 3 protagonistas eram mulheres e negras. 25,1% das personagens, mulheres, são donas de casa. 1 em cada 4 personagens eram donas de casa. Gente, que é isso? Eu olho aqui para esse grupo aqui, majoritariamente feminino, gente que trabalha pra caramba, que estudou pra caramba. Cadê vocês nessa literatura? Agora fica de olho porque na semana que vem tem mais ProLer na FURB. Dia 22 de maio tem palestra com André Neves, professor de cursos dedicados à literatura no Brasil e na Itália, que vai abordar como tema a leitura nos livros para a infância, às 7h30 da noite. No dia 23, o encontro do ProLer segue com a presença de Magda Chagas Pereira, abordando como tema Biblioteca Escolar. O que preciso mudar? Na programação do ProLer Teen, que é gratuita, mas necessita de agendamento, no dia 22 tem a apresentação do espetáculo Como Nasceu a Alegria, da Companhia Carona de Teatro, às 2h30 da tarde. O agendamento pode ser feito pelos telefones 47-3381-6190 e 3381-6191. A recomendação de público é de crianças até 10 anos de idade. Todos os eventos acontecem no auditório do Bloco J da FURB. E o Tá Rolando de hoje fica por aqui. Dúvidas e sugestões, procure a gente nas nossas redes sociais. Até semana que vem!